naquilo que a gente pode. Verdade. E nesse isolamento social, né, a internet veio com tudo aí para estar ajudando aí, né, nesse momento. A tecnologia realmente está ajudando bastante nesse período. Verdade. Deixa eu ver se nosso presidente da Doutora Rosinéia, comissão... Oi. eu vou estar à disposição de vocês aqui. Eu vou só ficar. Eu vou desligar o meu vídeo e o meu som, tá? Tá Mas eu estou bom. aqui ouvindo, qualquer coisa pode me chamar no chat, Ok, tá bom? obrigada. Ok. Bom, agora são 19 horas já e 8 minutos. O presidente da Comissão de Valorização da Advocacia, que é o doutor William, ele está agarrado, ele não conseguiu, está acessando ainda, aí espero que ele consiga mais adiante. E eu sou a Rosinéia, como vice-presidente da Comissão de Valorização da Advocacia, né, da 11ª subseção, que engloba Cariacica, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Leopoldina. Nós englobamos esses municípios. E estamos muito gratos pela presença de vocês, que a audiência virtual é um tema que agora se tornou um novo normal, né, nessa pandemia. Só que estamos com muito medo. Quem não fez ainda, eu, por exemplo, não fiz ainda nenhuma audiência virtual. Então, quando você não faz, você fica com muito medo. Inclusive, teve uma advogada que até foi mais ou menos uns 2 meses atrás, ela colocou no grupo que ela pagou R$ 300 para um técnico de tanto medo que ela estava de não dar certo ela acessar o programa e entrar na audiência. Ela pagou R$ 300. E depois que ela fez, ela falou, nossa, o negócio era assim, mais simples que eu imaginava, mas o medo fez ela fazer dessa forma. Então, agora nós estamos já abrindo então, os trabalhos, né? E agora é com vocês, doutores. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Dina, sou advogada, militante há quase 20 anos, e junto com os meus colegas Yuri e Bruno, a gente sentiu a necessidade de expandir o conhecimento que a gente veio adquirindo na época que eu estava na Comissão de Tecnologia e Informação, e que eles me acompanharam também. Então, tudo que a gente passou de implantação de processo judicial eletrônico, participação em comitê gestor, desafios mesmo que a gente experimentou na Comissão de Tecnologia e Informação, a gente montou um projeto, falou, vamos expandir isso para outros advogados, vamos levar o que a gente tem de conhecimento para outros colegas também e expandir isso. Então, a gente criou esse projeto, que é o DIB, Educação e Consultoria, e a gente está aqui hoje para dividir um pouco da nova experiência do que é a audiência virtual. A audiência virtual não é uma coisa nova, né? A experiência que é nova, porque ela até já poderia existir antes, com a implantação dos processos eletrônicos e com a virtualização dos processos, ela já poderia ter existido. Mas, em razão dessa pandemia, todo o processo de virtualização, e aí eu falo maximizando isso, ele foi crescente, né? Uma coisa que já vinha sendo feita, ela teve necessidade de ser imediata. E quando a gente fala, e aí daqui a pouco o Bruno vai tocar mais um pouco, mas eu queria que todo mundo tivesse em mente
que eu não posso tratar de audiência virtual sem lembrar dos princípios constitucionais que são a base do processo. Então, eu tenho que olhar, e esses princípios estão também ressaltados em todos os considerandos das resoluções que a gente vai tratar na frente. Eu tenho que falar sobre devido processo legal, e eu não posso tirar isso da minha mente, né? Então, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, duração regular do processo, né? Acesso à justiça, tudo isso a gente vai ter que estar imbuído para analisar qualquer coisa que aconteça em relação à audiência virtual. Então, quando a gente está trazendo aqui esse tema, nós não estamos esquecendo do que diz a Constituição, especialmente esses princípios que eu mencionei aqui. Então, não dá para eu pensar em audiência virtual, que é uma fase do processo, sem pensar nos princípios constitucionais. E aí, agora eu vou deixar o Bruno tocar. Quem tiver dúvida, por favor, fique à vontade. Tem no Zoom uma ferramenta de reações, você pode levantar a mão, você pode colocar pelo chat também a sua pergunta, e a gente está aqui para responder, porque a gente quer trazer um bate-papo também, e esclarecer quem tem dúvidas. Às vezes você já passou por alguma coisa numa audiência virtual que a gente ainda não passou, então é interessante aqui a gente estar numa roda de conversa. Bruno, fica à vontade. Gente, boa noite a todos. A Dina já apresentou o projeto, eu e Yuri, de um modo assim, memorável, né? Como sempre, a Dina é excepcional. Gente, meu nome é Bruno Guerra, né? Eu sou advogado também militante, atuei durante vários anos junto com a Dina e o Yuri na Comissão Estadual de Tecnologia e Informação. Atualmente eu sou presidente da Comissão de Direito Digital e Tecnologia e Informação de Colatina, tá? E também sou professor de uma pós-graduação de Direito Digital e Compliance da PUC Paraná, tá? E essa aula de hoje, ela vem muito de encontro ao que a gente vem pensando, né? Ao encontro, na verdade, do que a gente vem analisando durante esse período de pandemia. Houve um crescimento assim astronômico, uma expansão das tecnologias de modo que a gente nunca imaginou. Eu tive num evento no início do ano da Enastic, né? E um dos palestrantes, que era um juiz lá do Paraná mesmo, ele chegou a dizer que o judiciário evoluiu em menos de 3 meses, 30 anos, em termos de tecnologia. Só que essa evolução ela vai trazer alguns problemas para os advogados, né? O primeiro problema está justamente na tela de vocês. Aqui no Espírito Santo, a gente tem uma série de sistemas diferentes sendo utilizados pelos nossos tribunais. A Justiça do Trabalho, por exemplo, utiliza 2 sistemas. O Microsoft Teams, que é o mais utilizado, ele é utilizado nas audiências de primeiro grau e sessões de turmas em segundo grau, e o Cisco WebEx. O Cisco, ele foi um sistema que o CNJ entendeu ser o padrão, né, de todos. O Yuri está até grifando agora para vocês verem melhor. Mas as sessões do pleno do TRT, elas estão sendo feitas, né, por meio do Cisco WebEx. Tirando as sessões do pleno, as sessões da turma e sessões de primeiro grau, estão todas sendo feitas pelo Microsoft Teams. O TRT, pelo menos em comparação com os outros tribunais, ele vem fazendo estudos de audiências digitais há vários anos, né? Eu pertenci durante um tempo razoável ao Comitê Regional Gestor do PJT do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, e a gente já vem analisando a possibilidade de uso do Teams desde antes da pandemia. Então, o TRT ele foi um dos primeiros tribunais aqui do estado a adotar um sistema padrão, justamente porque o comitê gestor já tinha se preparado para situações semelhantes. Lógico, a gente nunca tinha imaginado que ocorreu uma pandemia, né? E essa tragédia que a gente está vivenciando hoje em dia. Mas o TRT, à frente da Justiça Federal e à frente do Tribunal de Justiça, já tinha feito uma série de estudos recomendando o uso do Microsoft Teams. Vocês poderiam me perguntar por que a gente tem esses vários sistemas sendo utilizados hoje em dia. E a gente tem isso justamente porque o CNJ demorou a criar um sistema padrão. Mais à frente, quando a gente estiver analisando as resoluções, quando a gente estiver analisando especificamente a resolução 314 e 318, vocês vão ver
que o TRT, que o CNJ só foi definir uma ferramenta padrão no final de maio desse ano. A pandemia iniciou muito antes disso, né? A gente teve o fechamento dos fóruns no final de março, né? Então, quer dizer, essa imensidão de sistemas que foram sendo criados foi por uma falta de posicionamento, tanto do judiciário, quanto uma falha nossa da OAB também, né? Os advogados como classe, né, principalmente a nossa entidade maior, que é a OAB Nacional e até mesmo as OABs regionais, elas falharam nesse ponto quando não pressionaram os tribunais para padronizar o uso desses sistemas. Então, o que eu queria trazer para vocês? A gente está aqui para simplificar e não vender dificuldade. O TRT-17 vai utilizar basicamente 2 sistemas, Microsoft Teams e o Cisco Webex. Microsoft Teams para audiências de primeiro grau e sessões das turmas em sedes de segundo grau, e o Cisco Webex para sessões do Pleno. Já a Justiça Federal vai utilizar como regra o sistema Cisco Webex, mas existem alguns relatos de uso dessas salas de conversas do sistema EPROC, que nada mais são do que chats que são utilizados na fase de conciliação entre as partes, tá? Então, o próprio EPROC ele vai ter ali uma ferramenta que cria essa sala de conversa, esse chat virtual, né, para desenvolver uma tentativa de conciliação prévia entre as partes. Mas o padrão vai ser o uso do Cisco Webex. E o TJ, como sempre, o mais desorganizado de todos, desculpe até essa falta de... essa quebra de decoro, né, por assim dizer, né? O TJ, como Quase regra... um desabafo, utilizando... né, Bruno? Vai um desabafo mesmo. O TJ, ele como regra definiu o uso do Zoom. Porém, o ato do TJ, que disse que o Zoom seria a ferramenta padrão, permitiu que todos os juízes e desembargadores, dependendo da situação, pudessem selecionar um sistema similar. Ou seja, no TJ, vocês vão se deparar com o Zoom, vão se deparar com o Cisco Webex, vão se deparar com o Teams e até mesmo com o Skype ou outro sistema diferente, né? Na verdade, ali a gente criou quase que um código de tramitação de audiência por juiz. O TJ ele conseguiu fazer essa proeza, né? Mas com a aula de hoje a gente pretende dizer que isso, apesar de ser complicado, né, no primeiro momento, é simples a configuração. Por exemplo, todos vocês que estão participando da aula de hoje já estão com os computadores configurados para acesso a todos esses sistemas, né? O que bastaria, mais à frente a gente vai falar os requisitos, mas seria exatamente fazer o download de cada um desses programas, do Microsoft Teams, do Webex, do Zoom ou do Skype, tá? Então, trazendo isso para vocês, né, que vocês todos já estão plenamente configurados. Ô, Bruno, até para complementar, que nós estamos numa corrida para a adoção de um sistema de videoconferência, não só no Brasil, mas como no mundo. E na tecnologia, e principalmente tecnologia, normalmente o vencedor leva tudo. Então, foi o caso do Zoom. O Zoom se mostrou uma ferramenta muito capaz de suprir necessidades. O Webex, a Cisco, veio e ofereceu de graça para o tribunal, para o CNJ, a ferramenta. Aí a Microsoft também, vendo o filão, também apresentou, o TRT já tinha afinidade. Então, as ferramentas são feitas para serem fáceis, para você não precisar ter nada que dificulte seu acesso na sua máquina. Muitas delas são virtuais, você consegue acessar sem instalar nada. Então, elas são feitas para serem fáceis. Então, não vai ter dificuldade para o advogado usar a ferramenta, a princípio. Só complementando o que o Yuri estava dizendo, ainda não muda não, Yuri, deixa nessa página. O TRT ele foi um pouco mais à frente do que os outros tribunais, justamente por já ter uma ferramenta de videoconferência, que era o Teams, né? Ele não precisou fazer nenhuma contratação de uma empresa privada, né? Ele deve ter feito por algum motivo lá atrás, né? Isso aí pode ser até objeto de fiscalização, mas eu acredito que foi tudo regular. Ele abriu, né? Deve ter aberto um procedimento de contratação pública de empresas, né? E contratou o Teams fora desse período de pandemia. Já os demais tribunais, a gente não sabe como foi esse processo de contratação. Isso pode gerar uma série de problemas. O Yuri mesmo, na época que a gente era da Comissão Estadual, o Yuri até hoje, ele é o vice-presidente, a gente tinha alguns debates sobre quanto de dinheiro público poderia estar sendo gasto nessa fase de contratação, principalmente nesse período emergencial, né? Ô, Bruno, então, a OAB vai precisar
acompanhando isso de perto para que a gente não esteja ali cometendo atos de improbidade, né? Enfim, nem atingindo algum princípio administrativo. Mesmo com a legislação especial que foi criada, né, durante esse período de pandemia. Vai lá, Yuri. Bruno, te respondo. Se você pegar a publicação de uma turma do juizado, eles dão 4, 5 senhas ou endereços para você acessar o Zoom. Então, acabou os 40 minutos, a sala cai, aí de novo. Porque o juiz, né, não tem condições, né, pagar R$ 100 por mês aí para ter uma sala. A turma, né, são 3 juízes para pagar uma sala para não precisar fazer isso. Lógico que o tribunal deveria pagar, mas então aí o advogado tem que ter 3 links e se para achar qual é a sua hora do seu processo. Pois é. Vamos lá. Gente, na tela de vocês, agora, a gente vai analisar os pontos principais. A gente não vai ficar aqui lendo resolução por resolução, que não é o objetivo de hoje, tá? Mas essas resoluções que a gente botou, essas recomendações e portarias, são de leitura obrigatória para todos vocês e todos os advogados que vão ter audiências virtuais nesse período de pandemia e também no período pós-pandemia. Eu já tive conversas de bastidores com alguns magistrados, né? Eu estive até em live no Instagram da ESA com um determinado magistrado da Justiça do Trabalho, né? E o que a gente percebe é que as audiências virtuais são uma realidade que vieram para ficar. Por exemplo, eu acredito que é o primeiro passo para a extinção daquelas cartas precatórias, né, para oitivas de testemunhas em outras localidades. A gente agora consegue economizar um gasto, né? Se o juiz determinar, por exemplo, que essa audiência que essa oitiva vai ser por videoconferência, os tribunais firmarem convênios de modo a oferecer uma sala para essa oitiva de testemunha e as partes concordarem, eu acredito que numa realidade não tão distante, a gente vai ter aí um aumento da celeridade processual e talvez até uma redução da burocracia, com a extinção dessas cartas precatórias específicas para oitivas de testemunhas em outras localidades que não a da comarca onde tramita o processo. Pois não, Dina? Sem contar com a economia que a gente vai ter, né? Porque imagina que você não vai economia tanto de tempo, porque você não vai precisar que a carta precatória chegue lá, intime, para depois fazer essa audiência, coloca numa pauta. Então, assim, esse ponto positivo a gente precisa ressaltar também, né? Essa economia de tempo e de dinheiro. Tempo e dinheiro de todos, não só do poder público, mas também dos advogados, afinal. Assim como as partes, os advogados eles têm interesse direto no fim de uma demanda célere, né? Foi até os princípios que a Dina levantou no início da aula, né? O princípio da celeridade. Ele é um princípio muito importante no nosso ordenamento e essa videoconferência vai agilizar isso. Inclusive, era por conta dessas audiências à distância, né, em outras comarcas, que o TRT já estava fazendo estudos para fazer essas audiências por videoconferência. Mas, enfim, chamando a atenção para vocês sobre os pontos principais de cada audiência, antes da gente passar para a próxima lâmina. Doutora Rosinéia quer perguntar, Bruno. Está com a mão levantada. Eu gostaria de fazer uma perguntinha. Então, relacionada à carta precatória que você comentou, será que não tem nenhuma previsão também em relação a casos de família? Por exemplo, tem um caso de guarda compartilhada. A mãe está morando com a criança no Rio de Janeiro e o pai está morando aqui. Aí, de repente, vai fazer uma reunião, uma audiência de guarda compartilhada. Aí se teria, né, essa possibilidade de não ter a carta precatória e fazer virtualmente com a mãe lá e o pai aqui. Doutora Rose, pergunta excelente, tá? O CNJ ele já tem alguns posicionamentos no sentido de que, no judiciário também como um todo, de que o maior interessado é o menor, né? Então, se a gente adota uma política dessa magnitude, ou especificamente para essa matéria que a doutora abordou, a gente vai estar ali, além de ganhar uma celeridade para o decurso do processo, a gente, por vezes, vai estar ali defendendo todos os estatutos, todos os direitos que aquele menor envolvido aquela criança, né, envolvida naquele processo, né? A gente vai estar ali em nome de todos os princípios que existem no ECRIAD, né, uma proteção muito maior com essas videoconferências. Então, sim, a aplicação delas é inimaginável, né? Vão ter vários estudos sendo feitos nas próximas décadas e agora também a gente já se depara com vários estudos semelhantes. Quando a gente estiver analisando
essas resoluções. Até mesmo na matéria criminal, a gente vai ter a possibilidade de utilização dessas audiências por videoconferência, e sim, na minha opinião, a gente vai poder utilizar as videoconferências para atender a matéria que a doutora levantou. E aqui a gente precisa estar com a cabeça muito aberta, né? Porque o futuro que era distante, principalmente com os processos físicos, né? Ele já chegou. Então, mesmo com o processo físico, é possível ter uma audiência por videoconferência, tá? Então, todos devem estar preparados. Essas resoluções são de leitura obrigatória para cada um de vocês, ok? Porque sem o conhecimento das resoluções, a gente não vai saber, por exemplo, como contestar uma certa arbitrariedade, porque muitos podem aproveitar esse período de pandemia, né? E esse período excepcional das audiências de videoconferência para gerar algumas arbitrariedades por parte do judiciário também, né? Então, a gente precisa conhecer as resoluções, conhecer as portarias, para a gente não se submeter a esse tipo de situação. A própria comissão já diz, é a comissão da valorização do advogado, né? Então, o advogado, para se valorizar, ele também precisa conhecer a lei, né? Não estou dizendo que ninguém conhece, estou dizendo que a gente precisa sempre estar acompanhando essas resoluções, que como a gente está falando desde o início, nesse período de pandemia é uma chuva de resolução. Praticamente cada dia uma resolução nova, tá? Na tela de vocês tem algumas das principais, mas existem uma série de resoluções, existem outras, né? Queria chamar a atenção para a 313, que foi a que iniciou o plantão extraordinário do Judiciário, a 314, principalmente o artigo 6º, que vai abordar, e a gente vai fazer a leitura desse artigo com vocês. Ela vai ali abordar as especificidades das audiências por videoconferências, quando que o advogado pode se recusar a fazer, né? Quando que pode ser gerada alguma responsabilidade para o advogado, quando que o judiciário pode obrigar a parte levar a testemunha ou a parte comparecer em uma videoconferência. Isso tudo vai ser abordado por a gente hoje, tá? A 317, por exemplo, vai ali regular o procedimento de perícia nesse período de pandemia, inclusive por meio eletrônico. Então, sim, mesmo que o judiciário, que o TJ, por exemplo, não reabra no dia 10, já existem resoluções regulando a matéria de perícias. Então, o judiciário não vai ficar parado. Pelo menos já tem regulação para prosseguir, né? Essas outras portarias e resoluções, por exemplo, a recomendação 62 e aquela sessão extraordinária que está no YouTube, vocês conseguem ver essa sessão na íntegra, que é a 35ª, ela vai estar ali regulando vários pontos essenciais da matéria criminal. Então, os advogados precisam se atentar para poder, de fato, proteger e resguardar não só os interesses particulares, mas também o interesse dos seus clientes. Joia? Vamos prosseguir. Se tiver alguma pergunta, gente, pode ir mandando no chat, pode ir levantando a mão. Yuri, Dina, por favor, me ajudem a controlar isso, né? Só um complemento, Bruno. Só um complemento em relação ao slide anterior, é que a gente sempre tem que ter, não obstante o judiciário não estar fechado, né, fisicamente fechado, a gente tem que ter em mente outro princípio constitucional de que a prestação jurisdicional ela é ininterrupta, né? Então, existem os plantões, existem as urgências, existem as liminares e que elas têm que ser atendidas, a prestação jurisdicional tem que ser dada. E, assim, só para fazer uma defesa do nosso querido Tribunal de Justiça, e respondendo a pergunta da doutora Rosinéia, eles já, até no início da pandemia, eles instalaram um núcleo de... Deixa eu ver o nome certinho. Núcleo de resolução de conflitos, né? No PEMEC. Então, assim, tem muita audiência virtual lá. Isso inclui casos de direito de família, que antes de começar o processo, tem muitos juízes e desembargadores encaminhando o processo para o PEMEC para fazer a mediação para evitar o continuar do processo, que é virtual, no caso. Posso seguir? Continuando, gente. E o primeiro ponto da Resolução 314 de 2020, né? Se a gente está ali logo no parágrafo 1º do artigo 6º, as hipóteses em que o advogado pode se negar, né? Ou as hipóteses que o juiz deve interromper uma audiência, né? E elas são basicamente duas. Quando houver alguma impossibilidade técnica do advogado participar ou da audiência ocorrer, por exemplo, por uma falha do judiciário, né? Ou uma questão de ordem prática, por exemplo,
A pandemia é uma questão de ordem prática, né? Então, deve ser, se o isolamento for tamanho, de modo a que derrubar alguma queda de serviço essencial, né? Isso sim pode ser um argumento, né? Uma questão de ordem prática, que a parte pode levantar, ou o juizado pode levantar, para suspender a realização de uma audiência. Então, essas duas expressões, impossibilidade técnica e ordem prática, são chaves para você solicitar uma suspensão de eventual realização de audiência. Acho que alguém está perguntando, estou escutando no meu fone de ouvido, né? Alguém está fazendo alguma pergunta? Não, Bruno. Tá, joia. Qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Eu escutei um eco. Gente, e além disso, logo no artigo 6º, né, também Bruno, no próximo desculpa, parágrafo... o Ricardo Pimentel levantou a mão, desculpa. Doutor Ricardo Pimentel. Ah, ele saiu agora. Ele tinha levantado a mão, eu estava olhando aqui pelo chat. Boa noite. Isso, doutor Ricardo. Eu gostaria de só fazer uma observação. Eu estou ouvindo aí o doutor palestrante falando sobre as portarias, essas resoluções, mas eu fico muito preocupado que muitas dessas portarias, resoluções aí, elas meio que esquecem do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, e também da nossa Constituição Federal, né? Não se pode legislar dessa forma como, principalmente, o CNJ está legislando, esquecendo daqueles princípios básicos que estão na nossa legislação. Eu fico muito preocupado, por exemplo, com essa questão das audiências virtuais, principalmente nas audiências criminais, por exemplo. Quando a gente fala de audiência criminal, a gente fala, por exemplo, de incomunicabilidade de testemunhas. Qual a garantia que nós temos que haverá incomunicabilidade das testemunhas durante a audiência? Quando a gente fala dessas audiências virtuais, a gente fala, por exemplo, de audiências onde determinadas testemunhas simplesmente não comparecem para depor e necessitam, por exemplo, de uma condução coercitiva. Nós, advogados, é que vamos ter que fazer a condução coercitiva dessas testemunhas? Eu, se arrolo uma testemunha arrolada pela defesa, que eu acho relevante para o processo, eu é que vou ter a obrigação de levar essa testemunha em juízo? Outra coisa, se você pega processo criminal, 80% dos processos que envolvem as pessoas envolvidas em processo criminal são pessoas carentes, são pessoas humildes, que mal têm uma internet. Às vezes vai pegar o Wi-Fi do vizinho, vai pegar o Wi-Fi da Lan House, vai pegar o Wi-Fi do açougue ou da padaria para funcionar. Quem é que vai pagar o pacote de bônus para ela fazer uma audiência levando 30, 40 minutos? Então, tudo isso é muito bonito, essas resoluções aí, mas, na prática, é uma coisa meio complicada. E outra coisa, os processos criminais, por exemplo, muito se envolve pessoas em comunidades que são dominadas pelo tráfico. Como que vai garantir, por exemplo, que essas pessoas lá da residência delas ou próxima à residência prestem depoimentos distantes do fórum? E aquelas testemunhas sigilosas? Então, ou seja, são muitas situações que essas resoluções, os gênios das resoluções, eles não pensam na prática. Então, eu fico muito preocupado como que isso vai acontecer. Entendeu? Já estão disciplinando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas esquecem da realidade das pessoas. Esquecem, por exemplo, das varas de família. Como que vai fazer audiências das varas de família de pessoas carentes, dependendo da internet?
Ah, nós estamos aqui na capital, na Grande Vitória, ótimo, mas vai lá para o interior do estado, vai para Boa Esperança, vai para São Gabriel, sei lá para onde, para esses lugares onde o acesso à internet é dificílimo, para as comunidades rurais. Então, tudo é muito bonito, mas na prática não é bem assim. Então, eu, sinceramente, eu estou entendendo, a proposta é ótima, esse tipo de debate, mas a gente tem que verificar a realidade do nosso país, a realidade das nossas comarcas. O próprio judiciário no interior não tem nem internet direito. Então, eu fico preocupado da gente incentivar, estimular a realização desse tipo de audiência virtual sem que tenha uma estrutura. E outra coisa, falando da advocacia agora, pensa nos advogados que estão mais antigos, que têm mais 20, 25, 30 anos de advocacia, para se adaptarem a todo esse sistema. Nós vamos excluir esse pessoal todo, porque isso é uma dificuldade também. Então, eu gostaria só de colocar esse ponto aí, ou talvez um contraponto, porque isso me preocupa bastante, entendeu? Da forma como isso vai... Porque para o juiz é muito fácil, o promotor é muito fácil, porque eles ganham 50 mil reais e ficam nos gabinetes e pagam o computador com dinheiro público. A internet, eles reclamam mas e para o advogado? E para o cidadão que não tem esses recursos, mas que precisa da prestação jurisdicional? Como é que fica? Então, eu vejo esse negócio de audiência virtual com muita restrição, com muita... Doutor, só interromper. Mas a sua indignação, eu compartilho. Assina embaixo, se quiser na porta do fórum, eu vou. E com plaquinha e tudo mais. Gente. Mas a solução dela é muito prática e fácil. E está escrito na primeira frase do slide. Existindo impossibilidade técnica e de ordem prática, suspende a audiência. Não tem internet, não tem plano de dados, não tem como separar a testemunha, não tem como, não tem audiência. Aí você vai me levar a outro problema. Aí o direito do cliente vai ser suprimido, vai demorar mais. Aí também não tem como acertar tudo. Aí vai ter que andar mais um pouquinho e discutindo, o tribunal está voltando, mas se não dá para fazer, se não tem como fazer, não faz. É a solução que tem hoje. Na verdade, não há uma obrigatoriedade, entendeu, doutor Ricardo? Isso. Você não é obrigado a fazer. Os princípios, foi o que eu falei no início da nossa conversa, os princípios constitucionais que norteiam o processo, seja ele o processo judicial ou o processo administrativo, eles não sumiram na pandemia, eles continuam lá, devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório e outros mais. Você não é obrigado a fazer. Se você não tem condições técnicas e, por exemplo, você tem um cliente que está com Covid, ou você tem um cliente que é grupo de risco, só que não tem internet em casa, como que você vai levar para o seu escritório? Então, isso tudo são justificativas que você tem e que são plausíveis para que o ato não aconteça. Inclusive, toda essa preocupação que o senhor colocou no início da sua fala sobre os advogados mais idosos, toda essa preocupação ela já foi amplamente levantada pela OAB Nacional. Inclusive, foi uma experiência muito boa que eu e Yuri Bruno tivemos também, de fazer diversos cursos na ESA para os advogados na melhor idade. E a gente sentiu, na época, a dificuldade deles em relação ao processo judicial eletrônico. Desde a implantação do processo judicial eletrônico lá em 2012, a gente vem debatendo muito isso e o intuito exatamente desse encontro é preparar o advogado. A gente não está trazendo aqui uma bandeira de obrigatoriedade, tem que ser, muito pelo contrário. O que a gente está trazendo aqui é uma amostra da realidade, do que está acontecendo e uma forma de ajudar os advogados a se adequarem a isso. Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo da maneira como a gente quer, a gente não consegue ter uma transição e a gente não consegue ter um movimento que faça
faça a forma híbrida, por exemplo. Eu quero tanto processo físico para quem não tem condições e eletrônico para quem tem condições. E aí eu coloco condições aqui como condições financeiras e condições intelectuais, né? A gente não tem como fazer essa forma híbrida, mas a gente quer ajudar, a gente quer auxiliar, e eu acho que foi essa a intenção da doutora Rosinéia também, nessa transição. A gente quer auxiliar aos advogados que estão na militância a se prepararem para isso. Yuri, Dina e doutor Ricardo. Doutor Ricardo, primeiro eu queria cumprimentá-lo pela intervenção, como sempre, brilhante, né? Já estive com o doutor em outras oportunidades, até mesmo acompanhando um colega que estava com a prerrogativa sendo violada, não lembro se o doutor vai recordar, né? Mas a sua fala é essencial, né? A gente vai abordar principalmente a questão das testemunhas na próxima lâmina, que essa resolução 314 já diz que o advogado não pode ser responsabilizado para levar uma testemunha, levar ela para o escritório dele ou fazer ela comparecer em um procedimento virtual fora de um prédio que o judiciário disponibilizar. Então, se o judiciário não disponibilizar uma sala para que a oitiva dessa testemunha seja realizada, ou a parte deva comparecer, o advogado não pode ser responsabilizado por levar essa parte ou aquela testemunha para a audiência, né? Então, o nosso objetivo também em trazer o teor das resoluções é que todos os advogados e colegas tenham ferramentas para impedir que esses atos arbitrários, que o doutor mesmo comentou, né, ocorram, né? Então, a gente está aqui no mundo do ser. A gente sabe que o dever ser é totalmente diferente, como o próprio doutor disse, né? A regra, a gente está num país que tem uma divergência, uma má distribuição de renda gigantesca, né? Então, não tem como a gente tornar isso algo obrigatório. Então, é por isso que a própria Resolução 314, no artigo 6º, e lá no início dela também, no artigo 2º e 3º, ela deixa muito claro que esses procedimentos são facultativos, tá? E a gente vai analisar já algumas resoluções da área criminal, que eu aposto que o doutor vai levantar algumas questões importantes, justamente porque no direito penal a gente não envolve só com aquele dano patrimonial, enfim. A gente vai estar ali lidando com a liberdade do indivíduo, a gente vai estar muitas vezes lidando com a vida de alguém, né? Com a preservação do bem mais importante. O direito criminal tem toda uma principiologia específica ali para atingir essas questões essenciais, né? Então a gente vai debater, eu quero que o doutor continue fazendo intervenções, porque elas são muito importantes, tá ok? Se tiverem alguma dúvida, façam igual o doutor Ricardo, interrompam, né? E questionem. Vai lá, Yuri. Tô repetindo, se for protestar, me chama que eu vou, eu faço o número lá. Isso. E outra, a gente precisa saber das resoluções também para a própria OAB se posicionar, ou os advogados se posicionarem como classe para impedir que arbitrariedades ocorram. Se a gente não conhece, né, ou a gente não acompanha a evolução dessa proliferação de códigos processuais, exatamente como o doutor falou, o CNJ está legislando, né, o TJ está legislando por meio de atos normativos, com a chancela das nossas cortes superiores, inclusive do STF, né? Então, a gente precisa até mesmo protestar quando alguma coisa arbitrária ou ilegal está ocorrendo por meio de resoluções. Então, a gente precisa se atentar muito ao que está sendo imposto, né, para que a gente possa atacar com as ferramentas adequadas, do modo adequado, né, e combater eventuais violações não só aos direitos das partes, mas às prerrogativas do advogado. Tá? Vamos lá, Yuri. Pode passar para a próxima lâmina. Outra coisa, gente, e aqui vem justamente na intervenção que o doutor Ricardo disse, é vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados para comparecimento de partes e testemunhas, né, fora de localidade dos prédios oficiais. Hoje, o TRT não disponibiliza um prédio oficial, o Tribunal de Justiça não disponibiliza um prédio oficial, a Justiça Federal do Espírito Santo não disponibiliza um prédio oficial. Então, hoje, não existe obrigatoriedade, o advogado também não pode ser responsabilizado por fazer com que uma parte compareça, ou uma testemunha compareça. O doutor também levantou uma questão importante da incomunicabilidade das partes e testemunhas. A gente podia aqui até discutir, e a gente botou em umas lâminas mais à frente, alguns princípios que envolvem diretamente essa incomunicabilidade, ou até mesmo contaminação de depoimentos ou das testemunhas e das partes, né? E não existe um sistema ideal, né?
pode ver que a Justiça do Trabalho, para tentar minimizar isso, ela tornou obrigatório. Quando você entra numa audiência trabalhista e a gente vai enviar o manual, Yuri, pode até mandar no chat aquele link, que já já a gente vai abordar ele, o link com o manual lá da TRT de videoconferência. Quando você participa de uma audiência trabalhista, seja em sede de primeiro grau ou em segundo grau, independente do sistema que você está utilizando, é obrigatório as partes que estiverem participando do procedimento e os advogados deixarem tanto o microfone quanto a câmera ligada. Doutor, isso por si só impede alguém de cometer algum ato de má-fé ou não? Não. E é justamente por isso que essas audiências são gravadas, para que, caso ocorra algo semelhante, a gente possa tentar identificar. Mas, lógico, a gente também não pode partir do princípio que todo mundo vai utilizar a ferramenta para cometer um ato ilícito, né? Ou para cometer algum ato de má-fé, né? Então, é por isso que a gente precisa participar desse processo para tentar minimizar essas questões. A gente não pode partir do princípio, até mesmo é um dos princípios básicos do nosso direito criminal, da presunção de inocência, né? Então, você pode partir do ato que a pessoa vai utilizar o sistema para cometer algo ilícito, certo? Outra. Isso tudo que a gente está conversando até agora está na Resolução 314, tá? A gente não saiu do artigo 6º. A gente primeiro abordou o parágrafo 1º, entrou no parágrafo 2º, no parágrafo 3º, para falar dessas questões de impossibilidade técnica e de questões de ordem prática, que são tudo isso que o doutor Ricardo comentou, são questões de ordem técnica ou de ordem prática, perfeito? E agora a gente também tem, no mesmo artigo 6º, tal a importância dele, a estipulação de um sistema padrão, que foi o Cisco Webex. Porém, como a gente disse no início da apresentação, a resolução saiu muito depois da paralisação do judiciário. Então, é por isso que a gente não tem um sistema padrão. O que a gente tem, e o que o advogado pode fazer diante dessa emissão de sistemas, a gente tem um meio de impugnar o magistrado se ele decidir escolher um sistema muito aleatório. Pode ver que a resolução, que o artigo 6º, parágrafo 2º da resolução, ele diz que as audiências devem ser realizadas via Cisco Webex ou em plataforma similar. O cara não pode usar ali uma plataforma que não tenha o mínimo necessário para a realização de uma audiência, que é o quê? A possibilidade de gravação, a possibilidade de transmissão simultânea de depoimento das partes, testemunhas, de todos os entes poderem participar, a possibilidade de ter uma ferramenta de chat que possibilite ali criar uma ata de audiência em conjunto, que as partes podem fazer também as suas sugestões de mudanças, certo? Então, se for escolhida uma ferramenta aleatória, no ponto que nenhum desses requisitos são viáveis, a gente vai ter ali, com base na Resolução 314, um meio de impugnação desse ato arbitrário, correto? Próximo, Yuri. Tá. E aqui vem o maior perigo da Resolução 314, tá? Aqui no Espírito Santo, a gente pode ficar tranquilo, porque o TJ não está preparado para esse tipo de serviço, né? Mas em Minas Gerais aproveitaram essa resolução para já começar a converter os processos físicos em processos eletrônicos. O parágrafo 4º do artigo 6º da Resolução 314 possibilita os tribunais converterem parcialmente ou totalmente processos físicos em digitais. E eu não vi em nenhuma rede social, eu não vi nenhuma explanação por parte, principalmente, da OAB Nacional, né, questionamentos sobre essa resolução. Ela é um perigo, tá? Justamente porque ela pode excluir inúmeros advogados, como o doutor Ricardo falou, principalmente aqueles que não possuem conhecimentos tecnológicos, do exercício do seu trabalho. Porque o artigo 4º ele permite exatamente isso que está na lâmina de vocês. Os tribunais podem digitalizar parcialmente ou converter autos físicos em digitais. Quer dizer o quê? Que um processo meu que era físico, de um dia para o outro, tá? Ele pode virar um processo eletrônico dentro de alguma ferramenta eletrônica. É lógico, a gente tem ali a Lei 11.419 de 2006, que vai dizer que esse processo tem que ter um aviso prévio de 30 dias, né? Mas mesmo assim, em 30 dias, um advogado lá dos seus 80 anos, ou até mesmo um advogado que não tem afinidade nenhuma com o processo eletrônico, aí pode ser um advogado mais jovem, a gente aqui jamais vai dizer que a idade é um elemento que vai tornar mais difícil o exercício da advocacia ou a afinidade tecnológica, né? Mas sim, pode ser que um colega seja pego de surpresa com a conversão do seu auto físico em digital, ok? E o segundo ponto
que vai estar lá no parágrafo 5º do artigo 6º da Resolução 314, é o mais importante. Para isso tudo funcionar, os tribunais eles têm que manter, né, atualizados os seus portais para que as partes e advogados possam acionar os servidores que estão trabalhando em modo de plantão. Então, se esse canal de comunicação não estiver funcionando, para mim, tá? Não estou dizendo que essa é a verdade, nem que isso vai colar. Isso é uma tese que os doutores podem utilizar. Se não existir um servidor trabalhando no regime de plantão naquela determinada vara, ou alguém que possa me atender e sanar minhas questões técnicas no momento que eu estou realizando a minha audiência, ou o momento prévio para eu entrar na minha audiência, eu tenho ali um argumento para derrubar ou suspender aquela minha audiência, que, em tese, seria realizada de modo virtual. Tá ok? Gente, lembrem de fazer intervenções e perguntar. Não deixem, tá? A gente está trabalhando com um assunto muito polêmico que precisa de um debate à altura. Perfeito? Vamos lá, Yuri. Joia, aqui está minúsculo. Gostaria só de fazer uma observação. Quando você falou sobre equipamentos, né, que os tribunais não estão, né, no caso, facilitando para essas pessoas que não têm condições, tal, de estar fazendo essas reuniões, essas audiências, videoconferências, a nossa subseção, por exemplo, nós temos lá 4 salas que são escritórios coletivos, né, aqui na subseção de Cariacica. Então, a nossa presidente, ela já teve a ideia, juntamente com a diretoria, de estarem comprando alguns equipamentos para poder dar essa possibilidade do advogado que não tem equipamento em casa, que não tem como fazer essa audiência virtual, para estar indo lá fazer essa audiência. Então, eles já estão até viabilizando a compra de alguns equipamentos para poder o advogado poder estar fazendo essa audiência virtual dentro da própria subseção. Parabéns à subseção de Cariacica pela iniciativa, tá? Porque os advogados eles devem se unir nesse momento de crise, né? Isso é muito importante, ok? E eu queria que as outras subseções também adotassem comportamentos semelhantes. Eu tive a oportunidade, eu participei de um projeto chamado Brigadas PJE, era na gestão anterior até, e eu percorri os 75 municípios, junto com uma equipe de TI e outras advogadas, né, fazendo análise, dando aulas sobre PJE, configurando computadores, visitando escritórios. Então, aquela realidade que o Dr. Ricardo explicou, eu pude ver na prática. Eu tive em Ponto Belo, tive em Boa Esperança, tive em Vila Pavão, eu tive em localidades que a velocidade de internet é muito reduzida. E o próprio TRT, naquele manual que o Yuri vai botar no chat, eu confesso que eu não consigo ver se ele já colocou, né? Ela diz que é aconselhável para o advogado participar de uma audiência virtual, né, que ele tenha uma internet de no mínimo 10 megabytes. Então, se eu não tenho uma internet de no mínimo 10 megabytes, eu não tenho condições de participar de uma audiência. Então, isso já é um argumento que o advogado pode utilizar, ou a parte pode utilizar, para não participar. Uma questão técnica que a parte pode levantar, certo? Yuri, você pode ler a pergunta que foi enviada agora do NUPEMEC? Eu não consigo acessar aqui, porque eu estou no celular. Eu vi, ela fala exatamente daquela portaria 001/2020 da NUPEMEC Capixaba, a gente falou dela hoje, que fala da digitalização dos processos para encaminhamento aos advogados, partes e advogados dativos em mediação online. A questão é que não há servidores para essa digitalização do processo para a sessão de mediação. Além disso, a portaria não define quem será o responsável pela digitalização e o procedimento para a digitalização. Ela é a doutora Riane, que colocou essa informação. Na verdade, desculpa, Diana, é o doutor Riane. Ele é presidente Ele é presidente da comissão de mediação da subseção. Desculpa, doutor Riane, desculpa. Ele colocou essa informação e aquilo que a gente já tinha discutido também, né? A responsabilidade de digitalização é dos tribunais. Eles digitalizam, intimam as partes e as partes têm 30 dias para verificar se está tudo ok. Está tudo ok, todas as peças estão lá, ou as partes simplesmente permaneceram inertes,
a gente prossegue a digitalização. Mas se existe ali falha no processo que foi digitalizado, aí as partes têm que peticionar, informar dentro desses 30 dias, que é o que a lei de processos eletrônicos determina, e aí verificar o que está de errado, o que está faltando nesse processo. Realmente, doutor Riane, é um desafio. O que eu sinto, e é um desabafo, é que a gente caminhou muito bem na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, até por conta da estrutura física, estrutura econômica e financeira desses dois tribunais. A gente caminhou muito bem na implantação dos processos eletrônicos, na virtualização dos processos. Mas no TJ a gente vai ter muita dificuldade ainda, muita dificuldade. Por mais que a gente tenha boa vontade, a gente vai ter dificuldade, e o trabalho da OAB sempre vai ser essencial para proteger não só a legislação, mas para proteger também as prerrogativas dos advogados na atuação em processos eletrônicos. Né? Então, eu concordo que é um desafio. Desculpa, Bruno. Desculpa, Dina. Doutora Dina. Eu vou divergir um pouquinho também. Meu ponto. O tribunal não tem. Eu sou do ponto que nasceu físico, morre físico, a não ser que não tenha mais o que fazer, todos digitais, só voltou aquele processo, aí sim digitaliza. Os processos do PMEC são um pouquinho diferenciados, né, porque é pré-processual, então você pode tentar começar ali, digitalizar, intimar, mas o tribunal está trabalhando, assim, para mim não é a melhor opção, mas ele investiu acho que R$2 milhões em dezembro e comprou câmera, microfone e todo o equipamento para a audiência ser gravada. E eu estava lendo e ouvindo uma reportagem, parece que vai ser bom. Vamos ver. A doutora Dina até falou sobre isso. Eu vou falar até a título de desabafo mesmo, porque eu não vejo o tribunal com interesse em digitalizar e fazer processo eletrônico, porque possibilidades existiram milhões. A gente teve o e-process, nós tivemos o ProJude, que funcionou muito bem esses anos todos, agora nós temos o PJE, que foi implantado nas varas nos juizados e implantados nas varas de fazenda pública, entendeu? Não há um interesse do tribunal em fazer digitalização de processo e nem em se modernizar. Eu não sei se é porque há um medo de um controle do CNJ sobre isso, porque se é eletrônico, o controle ele é maior, né? Então, essas questões de modernização, ou como os doutores verificaram, o TRT, a Justiça Federal, quando a gente faz audiência lá, eu mesmo que milito na Justiça Estadual há muito tempo, mas quando eu faço audiência na Justiça Federal ou na Justiça do Trabalho, para mim é um outro mundo. Eu me confundo com aquelas telas, a tela da Justiça Federal é touchscreen, eu me perco naquilo tudo porque eu não tenho costume com aquela tecnologia. Então, eu tenho muita dificuldade, por quê? Porque eu milito na Justiça Estadual, que é uma justiça, vou colocar assim, uma justiça arcaica, que ela não está dentro de uma modernidade, entendeu? Ela não se modernizou para receber isso. E aí que o doutor falou, a Justiça Estadual se moderniza em 3 meses, ela caminhou 30 anos. E ela não está preparada para isso, entendeu? Então, assim, é um desabafo até meu. Eles não querem porque eles não têm vontade de fazer. Às vezes é recurso, não tem recurso. Ele vai me desculpar, mas recurso para fazer outras coisas eles têm. Agora, para investir em tecnologia, eles não querem, entendeu? Não há interesse, né? Excelente desabafo, doutor. E aqui eu já até complemento alguma coisa, né? O TJ, ele foi divulgar agora, se vocês acessarem o Instagram, vão ver um post de ontem deles, né? Eles iniciaram turma de capacitação de PJE para os demais servidores essa semana, né? Eu mesmo já tive que dar curso para membros do TJ, tá? Naqueles projetos que eu participei,
pelo interior, né? Eu dei aula para vários servidores do Tribunal de Justiça porque não tinha alguém do Tribunal de Justiça para prestar esse apoio para os servidores, né? Então, a gente precisa ter um debate muito grande em cima disso, né? Para que a gente não incorra em falha e que a advocacia não siga sendo prejudicada, né? A questão do seu mesmo, né? Todos que militam aí na área criminal, que é uma área muito delicada, eles já se depararam com esse sistema, que ele veio de cima para baixo, né? E o Espírito Santo foi considerado estado teste de implementação do seu, né? Foi o terceiro estado que o seu, de fato, entrou em funcionamento. Ele começou a funcionar primeiro no Sul, em Minas Gerais, e logo em seguida veio para o Espírito Santo. E agora ele já não funciona só na Justiça Comum. A Justiça Federal também está utilizando o sistema seu, né? Então, quer dizer, essas coisas vêm sendo impostas, correndo, né? De uma hora para outra, a gente tem esse sistema sendo empurrado goela abaixo. E se a OAB e a advocacia não se unir, né, e largar algumas questões políticas por interesses diversos em escala nacional e estadual, os advogados vão ser os maiores prejudicados. Doutor Ricardo, você mandou um chat dizendo que queria fazer uma pergunta. Pode fazer. É porque eu mudei de computador aqui. Veja bem, minha pergunta é o seguinte. Essa história de audiência virtual, isso surgiu como uma, vamos dizer assim, uma solução em tempos de pandemia, correto? E nós, tudo bem que veio atrasado, você mesmo mencionou isso, enfim. Só que agora nós estamos vendo que a pandemia está desacelerando. E o que eu estou percebendo com esses movimentos do próprio Tribunal de Justiça é que, independente de pandemia, essa história da audiência virtual, ela veio para ficar, em substituição das audiências presenciais. Não sei se é essa leitura que eu estou fazendo é correta ou não. Talvez agora, nos próximos 1, 2, 3 meses, até se justifique essa questão, porque não vai voltar de uma vez, né? Mas a minha ponderação é o seguinte: nós estamos caminhando para isso, para a substituição das audiências presenciais por audiências virtuais, porque a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho estão utilizando os recursos tecnológicos para melhorar as audiências presenciais, não para substituí-las totalmente. É claro que cartas precatórias, né, atos que dependam, assim, que a tecnologia facilita, eu acho até razoável isso, mas não a substituição das audiências presenciais, porque a audiência presencial é onde o magistrado tem o contato com as partes e com seus advogados, e até mesmo com o Ministério Público. Eu acho gravíssimo pretender que se faça essa substituição. Então, a minha dúvida é essa. Esses investimentos aí de 2 milhões, sei lá quantos milhões que foi falado aí que o tribunal está fazendo, comprando equipamento, treinando servidor, visa substituir a audiência presencial pela audiência virtual? É essa dúvida que eu estou. Será que é isso? Vou responder em 2 momentos, doutor. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente está falando de investimentos que estão sendo feitos justamente por conta da digitalização dos processos, que o PJ ele vai ser utilizado no futuro próximo também nos processos da Justiça Comum, e aí eu estou falando de processos cíveis e processos criminais, e esses investimentos vão ser reaproveitados para otimizar a realização de audiências presenciais. Então, a gente está falando de audiências virtuais sendo utilizadas em situações excepcionais no período pós-pandemia. A gente não vai acabar com as audiências físicas, pelo menos por agora. Tá? Por que eu estou falando por agora? É que a gente não pode fazer uma projeção imediatista, né, que daqui a 50 anos não vai ter mais, o fórum vai continuar funcionando do mesmo modo. Pelo contrário, já existem vários estudos indicando que o modo como o judiciário está sendo organizado está sendo modificado globalmente, né, por conta das novas tecnologias. Então, num futuro próximo,
a gente não vai ter o fim das audiências físicas. E nem tem como existir o fim. Principalmente numa área que é o direito, né? A gente tem ali uma inteligência emocional que é necessária. O contato parte-advogado é essencial. O contato advogado-juiz numa sustentação oral, ou advogado e tribunal, é condição sine qua non para o exercício da advocacia, né? Então, esses investimentos estão sendo feitos, mas eles vão ser reaproveitados para aprimorar as audiências físicas. Esse período que a gente está tendo de audiências virtuais, como regra, entre aspas, porque é algo facultativo, né? É justamente algo provisório durante esse período de pandemia do coronavírus. Eu não posso dizer que essa pandemia vai ser totalmente controlada. Está caminhando para que seja. Tá? A gente está vendo aí inúmeras vacinas surgindo, a gente está vendo também que o Espírito Santo já está azul no mapa no Escala Brasil. Então, talvez a gente não tenha uma segunda onda de contaminação. Se isso não ocorrer e o fórum voltar a funcionar normalmente, a gente vai voltar a ter audiências físicas com a vantagem de que essas audiências vão ser gravadas. E uma audiência gravada é melhor para todos os atores, porque às vezes nulidades que ocorrem no meio da audiência não são constatadas numa audiência comum, ou às vezes até mesmo uma pressão para fazer um acordo, ou uma intimidação que a parte pode sofrer por parte do Ministério Público, até mesmo do magistrado, principalmente na área criminal. Se isso está gravado, a gente coíbe esse tipo de comportamento. Então, não, as audiências presenciais não estão caminhando para o seu fim por agora. Mas daqui a 50 anos, talvez a gente não tenha mais fórum, espaço físico. Talvez daqui a 50 anos a gente esteja caminhando para um mundo totalmente eletrônico, tá? E aí aquele fenômeno de disrupção que a gente está vivendo globalmente. Eu sou favorável a isso? Não sou favorável a isso, tá? E a OAB ela vai ter que agir de modo que isso não ocorra num período muito próximo. Mas por questões de novas pandemias que podem surgir, ou até mesmo, sei lá, guerras, enfim, pode ser que num futuro muito próximo a tecnologia se torne regra e a gente tenha aí um judiciário totalmente eletrônico e que seja reorganizado. Talvez o único judiciário funcionando de modo uníssono no Brasil inteiro. Por exemplo, o sistema seu. Hoje, no seu, eu faço um login só no portal do CNJ. E ali eu vou acessar processos não só do Espírito Santo, mas processos de todos os outros estados daquele determinado réu. Vou poder acessar, inclusive, processos na Justiça Federal, no mesmo painel que eu acesso processos da Justiça Comum. Então, a gente está tendo uma evolução tecnológica astronômica e a gente precisa agir para que isso não impacte nosso exercício da advocacia, para que advogados não sejam excluídos nesse processo, para que aqueles advogados que se encontrem em uma posição menos favorecida, que não têm condições de ter uma tecnologia mais avançada, ou que não tenham condições de se readaptar a essa realidade, não sejam excluídos do mercado. Então, a gente vai ter que atuar de modo que isso não ocorra e de minimizar esses impactos. A própria OAB precisa também dar mais cursos, investir na capacitação dos seus advogados. Não adianta a gente ter um prédio físico lindo e maravilhoso se a gente não tem ali uma estrutura apta a absorver as demandas da advocacia, a treinar e capacitar esses advogados, a readequar esses advogados. Eu e Uridina, eu parei de contar, mas a gente já deu, com certeza, mais de 60 cursos aí, variados, sobre diversos sistemas processuais eletrônicos. Mas somos 3, né? E eu, pelo menos, não estou mais na comissão estadual. A gente criou esse projeto justamente para que a gente possa facilitar a vida do advogado também, né? Mas a OAB tem que investir nisso, ela tem que investir em capacitação. Joia? Doutor Ricardo, não sei se eu consegui acalmar os ânimos, Bruno, mas eu espero ter esclarecido de alguma forma. Vai lá, Yuri. Então, o investimento que eu falei foi feito antes da pandemia, foi comprado em dezembro. Então, é para as audiências físicas, que é câmera, microfone, sistema de gravação e tudo mais, que já tem nos outros tribunais. Mas eu faço uma leitura totalmente diferente do doutor Ricardo. O Tribunal de Justiça talvez seja o último a caminhar para as audiências virtuais 100%. O TRT já tem audiência de conciliação e instrução virtual e se vira para fazer, se quiser fazer. Tá lá, eu trouxe, tá nos slides, tem uma publicação, um modelo lá no final. A Justiça Federal tem audiência de conciliação e de instrução e se vira para fazer de todo tamanho,
você não pode ter acesso à testemunha, lugares separados. Como ele vai fazer isso? Você já falou, ninguém sabe. Então, eu acho que é mais por falta de dinheiro e incapacidade, o Tribunal de Justiça vai ser o último a fazer isso. Mas, do jeito que está, se ninguém mexer em nada, o senhor pode esperar. A audiência de conciliação de juizado, eu acho que não muda mais, não. Vai ser, Zoom, Webex, tudo online. Se precisar de instrução, aí talvez volte para ser física. Eu acho que a gente chegou num momento que não tem como mais voltar, que voltar é retrocesso. Você parar de fazer audiência virtual de juizado, que é muito simples, conciliação, sentou, levantou, às vezes você pega 1 hora de trânsito, 30 minutos de trânsito, para falar, não tem acordo, é de matar o advogado. É de matar o advogado. Eu peço para morrer quando tá lá o cara digitando lá 40 minutos de audiência para não ter acordo. Mas o seu caso, que você me parece ser criminal, eu não atuo, não sei quais são as especificidades, mas também é aquele caso. Você vai começar, talvez, e fazer audiência lá no presídio. Em vez de ir lá no fórum, a audiência você vai estar com o seu cliente lá no presídio. Porque eu acho que o tribunal vai começar a virtualizar o mais rápido possível. Mas por falta de dinheiro vai demorar, eu acho ainda. Uns 10 anos, pelo menos. Ou menos, né? Doutor Yuri, compartilhando até essa informação que o senhor está passando, algumas audiências de justificativa das varas de execuções, os advogados estão indo ao presídio, fazer ao lado do interno, lá do cliente deles. Entendeu? Eles vão ao presídio, lá no presídio eles ficam lado a lado, quando eles não acessam pelo sistema também na mesma audiência, mas muitos estão optando em ir até a unidade prisional para fazer audiência lá, que eu tenho observado. Gente, é exatamente muito pior para o advogado, o presídio é muito mais longe. Mas a gente vai abordar essas questões da área criminal já. E eu acredito que a gente vai ter um debate maravilhoso aqui, porque na resolução eles usam expressões que são magníficas, assim, totalmente fora da realidade capixaba, né? Principalmente aquela que a gente vivencia nos presídios. Eu falo às vezes num tom irônico, mas isso é uma crítica direta ao Tribunal de Justiça e ao CNJ, tá? Eu jamais vou concordar com algo imposto que pode impactar no direito e liberdade de algum indivíduo, tá ok? Vai lá, Yuri. Bom, gente, esse artigo 3º também é da resolução. Não vou ficar lendo artigo com vocês, senão vai ficar muito maçante. O que eu queria destacar para vocês é esse trecho final, né? Que se existir alguma impossibilidade de prática do ato, né? Seja ali um ato de defesa, de apresentação de petição ou cumprimento de sentença, devido a alguma razão envolvendo a pandemia ou alguma questão prática ou de ordem técnica, o advogado ele vai apresentar uma petição justificando e apresentando essa questão e, imediatamente, aqui não depende nem de decisão do juiz, tá? O artigo ele vai ser direto, ó. A parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na ata de protocolo da petição. Então, se o juiz, por exemplo, te der 10 dias para cumprir algo e você comprovar, né, e afirmar que existe uma questão de ordem prática ou de ordem técnica que te possibilite cometer aquilo, nos moldes dessa resolução, enquanto durar esse período excepcional da pandemia, o prazo ele tem que ser imediatamente suspenso, tá? Primeiro, os prazos já estão suspensos, né? Mas a partir do dia 10, quem sabe o TJ volte a reabrir, né? E aí a gente vai ter uma questão muito... uma resolução que vai levantar, vai dar aso a esses questionamentos. Vai lá, Yuri. Joia. Essa recomendação 62, ela é específica para a área criminal. Então, é aqui que o doutor Ricardo vai querer matar a gente já. Estou brincando, doutor Ricardo, não foi só uma piada, tá? Porque aqui a gente também tem que ficar atento, né? O CNJ, ele disse que as audiências virtuais, elas devem priorizar réus que estejam soltos, tá? Por quê? Justamente por conta dessa falta de preparo dos presídios para a realização do procedimento virtual. E essa mesma recomendação, ela diz que ela estabelece um procedimento diferenciado para as audiências de custódia. A gente não vai ficar aqui trabalhando questões penais, mas vocês vão precisar fazer essa leitura dessa recomendação
e também daquela sessão virtual 35, tá? Que vão trazer questões ali que são, assim, extremamente importantes para o exercício da advocacia criminal. E outra, nessa recomendação 62, ele estabelece ali alguns requisitos para a realização da audiência no presídio. Eu chamo a atenção para vocês aqui do último ponto: garantia da salubridade, isolamento e algemas higienizadas. Isso eu já tive a oportunidade de visitar inúmeros presídios aqui do Espírito Santo, acompanhando outros colegas que precisaram de algum apoio, às vezes, né? Isso não existe em lugar nenhum, tá? A gente fala que aquele centro de Viana, principalmente o Média 2 e o Média 1, estão sempre em condições de salubridade, é praticamente vergonhoso, né? E sem contar aquelas unidades que a gente vê de superlotação e, enfim, aqueles réus que não estão nem no presídio, eles estão dentro de uma delegacia aguardando ser transferidos para o CDP, né? Enfim, é uma questão que a gente vai ter que questionar, né? E ela vai apontar ali alguns outros aspectos: lugar aberto, espaço amplo, restrição temporária de visitantes no horário, né? Vamos supor que está realizando mais de uma audiência, como é que eles vão fazer isso, né? Será que vai ter álcool em gel suficiente, sabão líquido, máscara para todos os presidiários? A nossa população carcerária é imensa, né? Eu acho que aqui a gente vai ter que reclamar. Essa recomendação é do CNJ, recomendação 62. Então, isso tudo, em tese, deveria ser observado. Então, a gente está de novo na diferença do ser e do dever ser. Vai lá, Yuri. E mais, né, o que vai impossibilitar a realização dessa audiência. Então, assim, se é uma recomendação e se eu não consigo cumprir, ou seja, não tem como ter audiência. Então, eu acho que aí já está até a própria justificativa para não realização do ato. Deixa eu fazer só o contraponto aqui. Desculpa, doutor Pimentel, foi o contraponto. Mas a gente está falando de criminal. Então, assim, você quer que seu cliente processe ande, até para ele poder ou ser inocentado, ou ser solto. E se não tiver nada disso, é capaz do processo dele sentar. Aí vai, desculpa a minha ignorância em criminal, mas não é, o pouco que eu sei, talvez vai caber um habeas corpus para excesso de prazo. Eles vão ter que relaxar a prisão, se não tem uma condição mínima, né? A gente vai ter que entrar com alguma medida. O doutor Ricardo pode ser até, pode agir, falar até com mais técnica do que eu, né? Mas para mim cabe relaxamento nessas hipóteses aí. Se eu não obedeço a recomendação, não atendo o básico, eu tenho que relaxar. Exatamente. Ali, se eu não consigo nem mesmo conter a disseminação do vírus, eu tenho que fazer o quê? Tem que relaxar. Vai ter que soltar. Aí vem outro problema. Tem algema para todo mundo? Não tem. Algema não, pulseira eletrônica, né? Não tem, né? E a gente vai gerar aí um outro problema, né? E o Estado vai ter que dar um jeito para resolver isso. Doutor Ricardo, quer fazer alguma contestação, alguma consideração sobre essa recomendação? Sinta-se à vontade, tá? No momento que o senhor quiser falar, pode me interromper à vontade. Vai lá, Yuri. Fazer só uma observação. Vai lá, doutor Ricardo. Eu até conversei com 2 diretores de unidade prisional que me relataram essa preocupação. Por exemplo, se você vê aqui na área criminal, né? Se você vê aqui na Grande Vitória, você tem, por exemplo, o CDP, que é o Centro de Detenção Provisória de Viana, e o de Xuri, que é o de Vila Velha, que eles têm a capacidade para 600 presos e atualmente tem 1.200, 1.300 presos cada um, presos provisórios. Ou seja, a maior parte das audiências criminais ocorre com os presos provisórios, aqueles que ainda não foram julgados, certo? Aí o que a Secretaria de Justiça fez? Adquiriu um equipamento para botar na unidade prisional para possibilitar a realização dessa audiência. Só que é um computador, um. Você imagina quando voltar de vez, com força total, para você botar essa massa carcerária toda para fazer audiências. As audiências são só realizadas na parte da tarde, ou seja, quando os juízes e os promotores estão trabalhando, simultânea. Aí o juiz da Serra vai pedir um preso, o juiz de Vitória vai outro, de Aracruz outro, o de Fundão outro, no mesmo horário. Como é que você faz essas audiências? E garantindo toda a questão aí de salubridade, algemas, separação, e se tiver um processo com mais de um réu? Então, são muitas questões práticas
que no dia a dia vão surgir e vai inviabilizar, muitas vezes, a realização dessas audiências, entendeu? Então, tudo isso tem que ser muito pensado, muito... porque uma audiência de justificação, como o colega falou, de fato está acontecendo, mas é um interno, é um processo, não é? E é um juiz que está fazendo aquela... Ele faz um cronograma, é um magistrado só. Agora, quando você tiver vários magistrados determinando, designando a realização de audiências, de instrução, de forma simultânea, como que isso vai acontecer? Não sei. Exatamente, doutor. Talvez isso depois, no período de pós-pandemia, e se o TJ e o poder público, enfim, fizer um investimento adequado, acabe com aquele problema do réu não comparecer na audiência porque não foi transportado da cadeia até a sala de audiência, né? Que isso é o que a gente vê muitas vezes na prática. Eles simplesmente não transportam o réu, a audiência é redesignada. Então, se isso for pensado, debatido e houver um investimento de fato em cima disso, talvez minimize essas questões. Mas do jeito que está posto, não vejo isso nesse momento acontecendo. Tá joia? Vai lá, Agora, o doutor Bruno, doutor Ricardo até falando aí, o que eu vejo talvez que vai acontecer muitas essas audiências, talvez, por exemplo, preso que tem audiência na Grande Vitória, né, mas está no Cachoeiro Itapemirim, entendeu? Esse interrogatório por videoconferência. Eu acredito que vai esse deslocamento, como o doutor Bruno colocou, para suprir a ausência dele, porque não pôde ser transportado, porque a escolta não veio, entendeu? Eu acredito que vai acontecer dessa forma, entendeu? Porque no criminal o procedimento ele é bem diferente, às vezes tem reconhecimento, entendeu? Tem que fazer o reconhecimento, tem alguns procedimentos que são feitos lá na hora, lá, que só a presença dele vai colocar, mas às vezes acho que vai suprir muito essa questão do interior, também na Grande Vitória, porque o preso ele pode estar em qualquer lugar do estado, né? Ele não precisa estar necessariamente dentro da Grande Vitória. Então, acredito que vai suprir essa pequena necessidade, né, de deslocamento, né, para não atrasar a audiência, coisas do tipo. Eu tive uma vivência dessa na prática. Em determinada oportunidade, eu estava, de novo, acompanhando uns colegas que tinham audiência em Santa Maria de Jetibá. A audiência era numa sexta-feira, não me esqueço disso. Todas as audiências daquele dia, e envolviam todos os réus presos, foram adiadas porque não tiveram condições de transportar os presos de Colatina e de Cariacica para Santa Maria de Jetibá. Então, e o magistrado, em vez de relaxar, ou às vezes analisar as situações que já podiam ter ocorrido ali naquela primeira fase, resolveu, né, remarcar a audiência com todo mundo preso, né? Então, isso gerou ali um ataque direto a várias garantias fundamentais daqueles indivíduos que estavam sendo processados, né? Sendo que no direito penal a gente tem a presunção de inocência, sem entrar aqui nas peculiaridades de cada caso, né? Vamos lá, Yuri. E só para completar e finalizar esse ponto, e é por isso que a Comissão de Valorização do Advogado, Prerrogativa e todas as outras 80 comissões que hoje tem na OAB, e deve ser mais de 300, 500 com todas as subseções, são importantes. Tem que trabalhar junto para minimizar essas questões. Eu falei réu preso em Cariacica, mas não, era Viana mesmo. Tá? Eu me equivoquei agora há pouco. Tá? Se eu falar alguma besteira, vocês podem me interromper também. Essa recomendação 62, ela também disse que a pandemia do Covid, ela passa a ser uma motivação idônea lá no 310 do CPP, né, do Código de Processo Penal, para a não realização da audiência de custódia. Mas, ao mesmo tempo, ela estabelece ali no artigo 8º, né, um procedimento diferenciado, que foi também regulamentado pela recomendação 68 de 2020 do CNJ. Então, essas recomendações são de leitura obrigatória para todos, tá? Para evitar que ocorra alguma nulidade. Pode ir lá, Yuri. Bom, gente, continuando na 62, ela também, além de regular matérias de ordem criminal, ela também vai ali estar regulando aquele limbo, né, que são as prisões por pensão alimentícia, por exemplo, né? E elas vão estar ali dizendo, a resolução vai estar ali dizendo expressamente, recomendando que os magistrados com competência civil, no momento que vão considerar o relaxamento ou até mesmo a libertação, né, de um indivíduo que encontra-se preso em virtude de um débito alimentício,
ele deve dar prioridade para soltar os indivíduos, tá? Principalmente nesse período de pandemia, que a gente tem ali um contágio muito grande nas unidades penitenciárias, tá? Então, a recomendação 62 vai ser muito útil também nos processos de família, tá? Para justamente colocar esses réus que eventualmente sejam presos em decorrência de débitos alimentícios, né? Para realizarem, os magistrados devem considerar outras medidas, né, coercitivas para obrigar aquele indivíduo a cumprir com o seu dever alimentício, né? E aí a gente pode estar detendo a habilitação, fazendo construção de bens, não sei. Mas, principalmente nesse período de pandemia, esses réus devem ser preferencialmente colocados em liberdade e utilizar aquela tornozeleira eletrônica. Perfeito? Vai lá, Yuri. Bom, gente, a gente vai entrar agora numa área de requisitos mínimos, tá? E esses requisitos mínimos são muito semelhantes. Resumindo, vocês precisam fazer, em regra, o download do programa. Por exemplo, vocês vão acessar o site da Cisco, fazer o download do Webex, vão acessar o site da Zoom, vão fazer o download do programa Zoom, vão acessar o site do Microsoft, fazer o download do Teams, tá? E esses aplicativos, eles podem ser usados tanto nos computadores quanto no celular. Hoje, especificamente, eu estou fazendo essa apresentação todinha no meu celular. Então, você não precisa fazer um investimento muito pesado, um investimento de R$300, igual a colega que a doutora Rose mencionou, né? Se você tiver um celular, câmera e com um microfone que você pode ali utilizar o seu fone de ouvido mesmo, você não precisa comprar aquele microfone super caro, magnífico, que vai ter redução de ruído e etc., você já consegue ali participar do procedimento da audiência. Então, o principal que você utilize, tem os programas instalados, utilize um microfone, pode ser mesmo um fone de ouvido, de celular mesmo, que já vem com o celular, ou aqueles que você compra até enfim, naqueles estabelecimentos que podem ficar, às vezes, até mesmo na calçada, né? Se você estiver ali fazendo investimento de R$15, por exemplo, você já consegue um fone com microfone. Isso já vai ser suficiente para vocês conseguirem participar da audiência. E vão precisar ter uma câmera. Lembrando que lá na Justiça do Trabalho, e como regra em todos os outros procedimentos, se a gente fosse analisar aqui ato normativo por ato normativo, as partes, advogados e demais interessados devem ficar, como regra, com o microfone ligado e com o vídeo ligado durante toda a audiência. Lembrando que não sei quem é o anfitrião dessa aula de hoje, né? Mas o anfitrião tem o poder de ligar a câmera e ligar o microfone. Então, tomem muito cuidado. Mesmo que vocês estejam com o microfone desligado, o anfitrião pode ir lá, e normalmente é o magistrado, ele tem poder lá de ligar o seu microfone ou sua câmera. Então, tomem muito cuidado, a gente vai dando umas dicas já sobre como se portar nesses procedimentos, porque hoje, como essas audiências são gravadas, a audiência virtual eletrônica, as audiências eletrônicas, elas são aí, tem o condão de transformar você num meme ambulante. Lembrando, a gente esquece, o computador não esquece. O direito de esquecimento na internet é um tema muito delicado, né? Às vezes, uma ordem para retirar um conteúdo na internet não é cumprida, né? Você consegue tirar ali dos principais portais, mas aquele arquivo, por vezes, vai parar lá na Deep Web, por exemplo. A gente não vai falar sobre ela aqui hoje, que a gente não tem nem tempo. Mas na pós-graduação lá da PUC, eu tenho um módulo lá, que eu dou aula especificamente de computação forense, sobre conteúdos nessa região oculta da internet, né? Então, a gente está agora no mundo digital e a gente tem que se portar como tal. Lembrando que a gente está sendo gravado, pessoas vão poder ter acesso, até mesmo indivíduos que não estão habilitados no meu processo, se aquele processo não foi em segredo de justiça, a gente vai ter acesso ao inteiro teor da audiência. Sempre cito como exemplo, nesse período de pandemia, apoiei um colega de Brasília, né, que era numa lide trabalhista, que ele pediu para eu fazer algumas pesquisas, eu fiz algumas pesquisas, e encontrei que uma pessoa que estava, a reclamante que estava acionando a empresa que ele representava, tinha entrado com um processo na esfera comum, né, sobre os mesmos fatos, pedindo dano moral, sobre as mesmas matérias, sobre a mesma razão, para um indivíduo, e logo em seguida, alguns meses depois, entrando com a mesma ação contra a empresa sobre os mesmos fatos. Como aquele processo tinha audiência eletrônica, eu simplesmente acessei o processo, fiz o download da audiência do outro processo e encaminhei para esse meu colega. Ele vai anexar lá no processo trabalhista dele, a pessoa vai utilizar como prova emprestada. Então, sim, a gente está sendo gravado, as pessoas vão ter acesso, até mesmo pessoas que não estão habilitadas. A publicidade agora,
atingiu outro patamar, igual o time do Flamengo, fazendo uma piada aqui, né? A gente está em outro patamar, né? Agora a gente pode ser visto, compartilhado e pouco esquecido num período muito, muito pequeno. Yuri, quer falar alguma coisa? É só para dar uma dica que, realmente, hoje uma webcam hoje está R$900. Impossível comprar. Hoje, com R$200, você pega um celular velho, você usa como webcam. Eu estou usando hoje meu celular como webcam. E que, às vezes, a qualidade é muito melhor. E, Bruno, a gente tem que dar uma acelerada, porque são 8h30 já. Olha Vambora, só, Yuri. só uma Próximo. questão do slide anterior. Em muitos juizados e em algumas intimações que são feitas para a audiência, já vem o próprio link que você tem que acessar do sistema. Então, é simples, não é difícil você... Oi? Eu tenho os exemplos vindo assim mesmo, para mostrar isso. Isso, exatamente. Nos slides abaixo vocês vão ver os exemplos, mas tem já o link correto, como você vai acessar, que facilita você achar isso. Vamos lá, Yuri. Pode passar para o próximo. Então, Bom, gente, a gente vai para os exemplos, Yuri. Você toca os exemplos? Vou tocar aqui rapidinho. Ó, exemplo aqui, bem rapidinho. Isso aqui foi uma audiência minha, no 7º juizado. Foi o primeiro dia de audiência de telefonia. Ninguém sabia o que estava acontecendo. As pessoas estavam negociando entre elas lá, a juíza às vezes interrompia. E, sim, aí vem direitinho. Vem onde vai ser, como o endereço, você tem que acessar. Mas você pode perceber, você tem que ter internet ou webcam. Lá não diz quais são os requisitos mínimos. Você tem que ter internet, basicamente. E acessar a sala, se você conseguir. Se você não conseguir acessar a sala, você vai peticionar dizendo que você tem impossibilidade técnica. Mas você vê, e para mostrar, voltando lá no primeiro slide, cada um faz de um jeito. Isso aqui é juizado. No próximo. O 9º juizado, por exemplo, ele faz diverso. Primeiro, ele intima você e questiona. Você tem interesse em fazer audiência virtual? Então, o que eu acho até mais correto de ser feito, né? E aí as partes falam, sim, temos interesse. Se todas as partes informarem que tem interesse, ele designa e manda o endereço depois de como vai ser a sala. Esse seria o mundo ideal, né? Desculpa, Dina. Justamente agora eu me lembrei por isso, a resolução... que até a parte... justamente por isso que a Dina falou, o CNJ fez a resolução 318, né? Que diz que o advogado tem que ser intimado com no mínimo 5 dias úteis de antecedência para ele poder fazer essa justificação. Vai lá, Ricardo. Vai lá. Nessa publicação aqui tem uma parte legal, interessante, que ele disse aqui, 3, as partes deverão apresentar na videoconferência documento pessoal com foto, assim como deverá ser apresentada a OAB. A mulher me fez pegar a minha OAB e mostrar na tela, assim, ó, para ela ver. Absurdo, mas vamos embora. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Essa aqui é a publicação de hoje, criminal. Nessa aqui, ó, ele indica que vai ser o Zoom e o link vai ser enviado para o e-mail e para o celular. Ou seja, você tem que ficar com o celular na mão, esperando chegar o link para você entrar. E aí depende do quê? Não só de você, depende da sua operadora de telefonia, se vai entregar a mensagem, se seu e-mail vai receber, e vai que não recebe. Mas é uma maneira que eles estão usando para apresentar a audiência. Nesse outro, ele já deu o link, o ID e a senha. Ou seja, qualquer um pode entrar na audiência. É o mais público possível. Mas será que aqui é um inquérito policial? Lara e criagem, então pode ser que seja a melhor opção. Mas, ainda assim, estranho. Aqui é uma publicação de audiência da Justiça Federal, que é do chat, que ele explica tudo bonitinho, assim, devagarzinho. Nada demais, também é minha audiência. É um chat normal, que para mim foi a pior maneira de se fazer. Você conversa, parece que a mediadora está fazendo outras 10 audiências. A demora danada, quase 1 hora para fazer um acordo. Já estava acordado, então achei ruim. Aqui, ó, que eu falei, doutor Ricardo, publicação de audiência de conciliação no TRF, na Justiça Federal. Ele fala aqui, ó, cadê quando ele fala? Ele te intima para fazer
Na outra página, ó, cadê? Eu vou só perder. Eu acho que eu perdi onde está aqui. Ó, a intimação das testemunhas será realizada de forma não presencial pelo advogado. Caso caberá ao interessado informar na mesma oportunidade os dados. As partes deverão... Não, aqui é de conciliação. O outro, desculpa, nesse aqui. Não, que eu não tenho. Engraçado, perdi. Aqui. Salvo em situações excepcionais, deverá justificar não haverá deslocamento, nem encontro presencial de parte de advogados testemunhas para a realização, permanecendo cada participante em sua residência. Guilherme micro-ondas. O quê? Tira da tomada. Ah, tá. Tirou a tomada de alguém. Aí, como é que você vai conseguir comprovar isso, que não vai ter as pessoas vão estar juntas? Você coloca a pessoa... a gente está discutindo na comissão de tecnologia, você leva o cara para o escritório, coloca numa outra sala, foi embora. Você pode botar aqui, ó, eu estou de frente da minha câmera. Pode ter uma pessoa atrás de mim, instruindo todo mundo, na minha frente, me instruindo. Pode ter um teleprompter mostrando o que o cara vai falar. Assim. Então, assim, e mais, né? Quais são essas situações excepcionais? Está nessas situações excepcionais o fato da testemunha ou das partes não terem dentro da sua casa, da sua própria casa, todos os instrumentos necessários para realizar? Então, assim, ainda é muito subjetivo, né, esse critério. Eu acho, Dina, que no futuro, a audiência de instrução, o advogado pode até ficar no seu escritório, mas a testemunha vai para uma salinha na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, como é a carta pregatória, como a gente viu muito nos processos do Lava Jato. Tá lá. Sim, mas a gente precisa ter esses instrumentos mais bem estruturados. Então, por exemplo, a testemunha tem que ficar longe do advogado, das partes, mas ela tem em casa? Se ela tem em casa, passa o link e ela vai acessar. Agora, se ela não tem em casa, ela vai para qual sala? Como vai ser essa sala? Porque isso não pode ser ônus do advogado, isso tem que ser ônus da justiça. Então, assim como a gente fala em todo o processo eletrônico. Quem implantou o processo eletrônico foi o judiciário, seja ele Justiça do Trabalho, estadual ou federal. O ônus, e isso é a lei que fala, o ônus de estruturar é do tribunal que está operando com aquele sistema. Então, eu não posso onerar mais o advogado. Então, Dina, por que eu estou falando? Essa decisão vai de encontro às resoluções do CNJ. Exatamente. Né? Ele até mencionou o artigo 6º da Resolução 314. Aparentemente, ele não leu, né? Desculpa a expressão, né? Não mostra nem quem é o autor do documento, senão eu vou acabar incorrendo aqui. Está aqui, a primeira vara federal da Serra. Mas a Resolução 314 está dizendo, claro, a gente viu aqui hoje, né? O advogado não pode ser responsabilizado por a parte para a testemunha comparecer se o judiciário não fornecer, né, um ambiente. Né, um ambiente próprio para isso, num prédio oficial. Perfeito? Então, vamos lá. Por isso que eu falei, a evolução da oitiva de testemunha por obrigação dada pelo juiz ou a pedido do advogado, no meu entendimento, vai ser uma salinha no prédio tribunal, com um oficial vendo, com alguém passando, para não ter... Ok, que seja, mas que o tribunal faça isso. Eu concordo com você. Para ter a segurança que a testemunha está sendo orientada. Sim, sim. Eu concordo com você em relação a isso, mas desde que o tribunal proveja isso, o tribunal arque com esse custo, o tribunal arque com essa estrutura. E eu acho que isso aqui é uma unanimidade entre nós. O que eu não admito e o que eu acho que a OAB não pode admitir é que o advogado seja mais onerado com essas estruturas. Eu sou uma entusiasta do processo eletrônico, ao contrário do doutor Ricardo. Eu acho que é uma realidade inexorável, não temos mais volta para isso. Porém, eu sou veementemente contra a exclusão do advogado, a impossibilidade do advogado trabalhar, a exclusão das partes e você impedir o acesso à justiça.
O processo eletrônico, assim como qualquer elemento da tecnologia, ele tem que vir para agregar, para possibilitar todas as partes. A partir do momento que ele traz uma exclusão, aí ele já não serve mais, especialmente em se tratando de prestação jurisdicional. Exatamente. Aqui no próximo slide, tem uma decisão mandando intimar para a audiência de conciliação virtual na Justiça do Trabalho, que, como quem milita já sabe que é mais fácil, tem um portal, eles só dão um endereço mesmo lá, e no dia e da hora você entra na sua salinha, liga a sua câmera e participa, né? Já baixado já o Microsoft Teams. Aqui é um despacho mandando audiência de... Não, o próximo aqui. É a audiência de instrução na Justiça do Trabalho. Ou seja, estão indo. As pessoas estão marcando. Se o advogado não bater o pé e não quiser que faça, eles estão fazendo e vão fazer. Então, se você não tiver assim, ó, tem até aqui uma em negrito, ó, não se faz mais necessário a concordância expressa das partes para a realização da audiência de videoconferência. Mas se você resistir de maneira justificada, a audiência não vai acontecer. E aí, para tentar adiantar um pouquinho mais rápido, como se portar? Você continua, Bruno? Joia, eu posso continuar também, você quer, Bruno, já que você falou bastante? Pode ser, Dina. Tá, vamos lá. Como se portar? Gente, eu nem vou demorar muito, não, porque eu acho que isso aqui é bem simples, né? A primeira coisa, a gente está num momento bem difícil de pandemia, trabalho em casa, trabalho remoto, o chamado home office. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar com vestimenta compatível. Isso acontece muito comigo, às vezes. Eu já programo meu dia sabendo, tenho reunião hoje, e na verdade são várias reuniões, eu já coloco uma roupa como se eu fosse trabalhar. E apesar de estar em casa, eu tenho que saber que eu estou sendo transmitida ao vivo, né? Então, usa a sua roupa de trabalho, siga as formalidades do rito, como se você estivesse numa sala de audiência realmente, tá? E lembre-se dos princípios éticos e do Código de Normas. Você está numa sala de audiência, porém a sala de audiência é virtual. Então, use o linguajar adequado, trate o colega de forma adequada, não pense que você está em casa ou do escritório e que você pode estar à vontade. Você tem que se portar exatamente como você se portaria numa audiência física, né? Numa audiência dentro da sala do fórum. Eu acho que não é dispensável terno e gravata. Já teve desembargador que já chamou a atenção de advogado que estava sem terno e gravata. Então, porte-se como se fosse uma audiência ou uma sessão dentro do próprio fórum. Gostaria de Isso dar uma para todo mundo, palavrinha. até. Pode falar, doutora Rosineia. Pois não, doutora Rosa. Quando você falou dessa forma de se portar, esses dias apareceram algumas coisas nos grupos, tipo aquele juiz ou desembargador nós trouxemos que soltou o pum, né? Teve um outro lá que falou que carinha de filha da puta. Então, os próximos slides, já mostrar. Né? E tem um outro lá que estava na rede deitado, advogado. Exatamente, um advogado baiano. Deu spoiler, doutora Rosineia deu spoiler da apresentação. Doutora Rosineia já tinha visto nossa apresentação, só pode. Na verdade, isso são memes, né? Que aconteceram e a gente tem que evitar que isso aconteça, porque a nossa carreira está aí. A pandemia vai passar, mas a nossa carreira continua. Então... E sobre vestimenta, a gente teve um caso no Supremo, né? Teve um dos ministros, né, que participou do ato sem estar devidamente togado, e o outro ministro advertiu ele. Ele estava ali de polo, né? Enquanto ele deveria estar seguindo os regimentos da corte. Então, os regimentos ainda estão valendo, a gente só está em casa, né? Exatamente. Mas a audiência continua ocorrendo, tá? Os regimentos, os códigos, os princípios ainda estão valendo. E vou repetir o que eu falei. A pandemia vai passar, mas a nossa carreira continua. Então, a gente precisa ter muito cuidado
com essas audiências virtuais, com as nossas reuniões virtuais com os próprios clientes, porque é uma novidade, mas não acho que vai deixar de ser realidade, muito pelo contrário, acho que aquilo que estiver dando certo vai persistir, vai prosseguir, então a gente precisa estar atento para isso. Então, esse slide aqui, ele mostra, isso aqui é do STJ, né? Mostra um ministro com um tubarão atrás, que na história foi a neta que colocou. A gente trouxe esse slide mais para mostrar que é tudo muito novo, muita gente ainda não tem esse cuidado, não sabe mexer, então ainda tem muita novidade. Então, assim, você não ter medo de participar. Vai ter uma câmera desenquadrada, você vai estar mais baixo, vai estar meio fora, então, mas a audiência vai acontecer. Então não precisa ter medo para fazer audiência. O próximo vídeo, a doutora Rosinéia já falou, é do nosso colega da Bahia, que fez audiência na rede. Não sei se todo mundo viu, mas vamos passar aqui para todo mundo ver. De Albuquerque, OAB 37353 Bahia, e eu estou pela reclamante recorrente. Pela ordem, senhora presidente, por gentileza. E nós estamos aqui, doutor Stapo Railda, não é isso, doutor? Isso, doutora, correto. Estou acolhendo aqui, dando parcial provimento, é uma inscrição indevida. Então, tá certo? Não tá. Tá errado? Também não tá. Não tem regra que ele tem que estar sentado numa cadeira. Numa cadeira assim, assado. Não é legal, como o Dina falou, a nossa carreira continua. Então, ele vai ser daqui para frente o advogado que fez a audiência na rede. Então, assim, tem que manter pelo menos um nível de sobriedade ali para fazer o ato. Coisa que o nosso colega aqui, que é juiz, não teve, que xingou. E eu costumo dizer o seguinte, até em relação ao processo eletrônico, eu costumo dizer o seguinte, você tem que trazer para o virtual muita coisa do que acontece no físico. Então, a mesma coisa da audiência. Você precisa trazer aquilo que acontece na audiência física, vamos dizer assim, você precisa trazer para o virtual também. Você estaria deitado numa rede? Não, você não estaria deitado numa rede, você estaria sentado numa cadeira. Então, assim, eu acho que extrapola muito o bom senso e o respeito, entendeu? Você tratar aquele ato solene daquela maneira. Eu acho que ultrapassa também um pouco do respeito que você tem com o seu cliente, porque você está ali na defesa do interesse do seu cliente. Foi essa maneira que o seu cliente te contratou para fazer, deitado numa rede, sem a vestimenta adequada? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa ponderar e analisar bastante. Aqui, para terminar, aquele vídeo do colega que xingou a outra colega. Ao contrário do pretendido, somente ratifica o teor das demais provas. Não vou passar tudo, até para ninguém precisar ficar ouvindo tudo isso, mas o magistrado xingou a outra colega, a gente não sabe qual é o motivo, mas tem que tomar cuidado com o microfone nas audiências. O Bruno falou que o juiz, quem preside a audiência, tem o poder de liberar, então tem que tomar cuidado. Esse aqui é um caso de um tribunal da região sudeste, na sessão do pleno, onde um dos desembargadores... Foi em Nárnia. Estava lendo uma revista de vinho. Aí você pergunta, é só advogado? Não. Todo mundo tem algum problema, está ali olhando. Pode acontecer, então tem que tomar cuidado com isso. O desembargador até substituto, toma café comigo de vez em quando na padaria, não comigo, do meu lado, gente boa, mas deu esse mole aí. Eu respeito a minha integridade física, moral dos meus processos, eu tampei a cara de todo mundo para não ter problema futuro. E agora alguns temas polêmicos que alguém vai apresentar. Gente, e aqui a gente está com o tempo um pouco enxuto, né? Mas são questões que vocês têm que refletir. Isso vai ser levantado, principalmente porque não é obrigatório, de acordo com a resolução 314 do CNJ, que os advogados levem as testemunhas e partes
se não for obrigatório. Eu já conversei informalmente com alguns magistrados. Se vocês forem no Instagram da ESA, tem uma live minha, foi com o doutor Cássio Moro, né? Eu cheguei a fazer essa pergunta para ele na live, né? E a gente está ali agora num período que a gente vai ter que flexibilizar a codificação, né? Por exemplo, em uma audiência de conciliação, as duas partes têm advogados, estão devidamente representados. É realmente necessário, naquela audiência de conciliação, obedecer ali, nesse período de pandemia, o artigo 844? Tem gente que vai dizer que é uma cláusula que ela não pode ser modificada, né? Mas a parte não pode comparecer na audiência por uma questão técnica, por uma questão de ordem prática. Para dizer aquele não ou aquele sim, era realmente a presença das partes? É necessário esse período de pandemia? Não sei. A gente aqui vai ter um debate muito grande na área trabalhista. Talvez a gente tenha que rever alguns conceitos. Um deles é essa obrigatoriedade do 844. As partes. Uma no Distrito Federal, né, e uma no juizado daquela 7ª lá, a parte não participou, foi só eu, todo mundo feliz. Só que a Justiça do Trabalho ela tem algumas peculiaridades, assim como na área criminal. Né? Na Justiça do Trabalho, o artigo 844 diz que se o reclamante faltar à audiência inaugural, o processo é arquivado. Se o réu falta, né, vai ter ali uma série de penalidades, principalmente a revelia, né? Então, a gente vai ter que ali fazer talvez uma reanálise da nossa codificação. Esse foi o intuito desse tema que eu quero que vocês pensem e aí debatem à vontade depois. Vai lá, Yuri. Mesma coisa, o doutor Ricardo trouxe ali algumas questões do direito criminal, né? Como é que eu vou assegurar a incomunicabilidade das partes, né? Como que eu vou garantir que o 361 do CPC, parágrafo único, está sendo obedecido, né? Como eu vou garantir que os advogados não vão intervir ou até orientar as partes, ou que as partes não vão conversar com suas testemunhas, principalmente fora de um prédio do judiciário? Isso é praticamente impossível. A gente está ali vivendo, literalmente, um mundo diferente, né? Então, para mim, se estiver fora do prédio do judiciário, não pode haver essa obrigatoriedade, né? Como é que eu vou cumprir isso? Vai ter que partir muito da boa-fé das pessoas. Naquela live que eu mencionei, o magistrado, considero demais, né? Ele mencionou que a gente tem que partir da boa-fé. Mas a gente está lidando ali com direitos fundamentais. Então, a boa-fé, às vezes, por si só, a gente vê muitas vezes isso na prática, não é algo que a gente visualiza, né? Eu não estou dizendo que o ser humano é ruim, que todo mundo mente, né? Mas, infelizmente, por conta de poucos, às vezes a gente vai ter ali alguns sendo prejudicados. Então, a gente precisa ficar muito atento a essas questões, né? Outra coisa, né? Se alguém cair no meio da audiência, se cair a conexão de alguém, derruba a internet, aquela audiência o que deve ser feito com aquela audiência? A pauta deve ser remanejada, deve ser invertida, a audiência deve ser prorrogada? Para mim aqui isso vai ficar muito etéreo, né? Eu cheguei a perguntar qual era o procedimento que o doutor Cássio iria fazer, e salvo engano, eu posso estar equivocado, tá? Mas ele disse que isso tem que ser analisado caso a caso, eu concordo com ele. Se for uma simples queda de sinal, às vezes aguardar um pouquinho, a parte volta, né? Se for uma queda que a parte não consiga voltar de jeito nenhum, a gente vai ter que fazer a prorrogação dessa audiência, né? E se for uma desconexão proposital? É praticamente impossível eu provar isso, né? Só se eu fizer uma análise, fazer uma perícia técnica de que aquele cara fez. E aí sim é possível. Na aula de computação forense mesmo minha lá da PUC, eu ensino como é que faz para detectar algumas coisas, alguns comportamentos. Só que se o cara fizer um wipe no disco dele... Oi, pois não. Desculpa. E o pior, né? Isso fica muito a critério de cada juiz. Então, a gente está, mais uma vez, dependente do bom senso de cada magistrado analisar os casos concretos, né? Isso é uma coisa que deixa a gente muito vulnerável. Concordo, Dina. A gente está totalmente vulnerável. E a gente precisa levar essas questões que a gente trouxe e outras que vocês vão trazer, né, e vão refletir, porque isso tudo vai ser argumento para a gente questionar. E a gente precisa ter em mente todo aquele arcabouço de resoluções e atos normativos para a gente apresentar justificativas plausíveis. O Yuri mostrou ali no slide da Justiça do Trabalho. Se for algo injustificado, ele não vai adiar a audiência, não vai cancelar e prorrogar o ato. Você precisa, de fato, justificar. E tudo isso que a gente está conversando aqui são justificativas que o magistrado vai ter que levar em consideração. Olha o artigo 93 da Constituição, inciso 9.
O magistrado ele tem que dar decisões fundamentadas. A gente vai ter a mesma previsão em vários outros diplomas legais. Então, a gente precisa, sim, se atentar a essas questões. E, gente, a gente basicamente é isso. Agora a gente está aberto a perguntas, né? Essas são nossas redes sociais. Por favor, sigam, acompanhem o nosso conteúdo. A gente projeta ali um material bem variado. A gente participa de vários eventos. Esse mês mesmo, a gente participou de inúmeros eventos. A gente vai organizar o nosso evento ainda, né? Então, a gente está à disposição de vocês, tá? Só outra coisa, aqui, como eu falei, eu sou presidente da Comissão de Direito Digital e Tecnologia de Informação de Colatina. No Instagram da comissão, e se vocês forem no meu contato, vocês vão conseguir acessar, a gente divulgou lá o painel de contato com o suporte de cada tribunal da OAB e da CAIS. Então, são canais que vocês podem abrir reclamações, são canais que vocês podem fazer sugestões ou até mesmo sanar alguns problemas eventuais. Então, não deixe também de acompanhar. Dina e Yuri, sintam-se à vontade. Eu só quero agradecer a participação de todos, estamos abertos a perguntas, mas agradecer o convite novamente, feito pela doutora Rosineia, e agradecer a participação de todo mundo. Eu sigo os relatores. Estamos nesses desafios junto com vocês, porque nós também somos advogados atuantes e estamos aí tão vulneráveis quanto todos vocês. Então, qualquer coisa que precisarem, entrem em contato. Eu gostaria só de parabenizar aí os colegas, né, pela live, achei super interessante. E gostaria de finalizar dizendo o seguinte: nada está tão ruim que não possa piorar, né? O Supremo Tribunal Federal acabou de julgar, acho que ontem, se não me engano, ou hoje, não sei, no plenário virtual, a constitucionalidade do artigo 265, que fala da aplicação da multa de 10 a 100 salários mínimos ao advogado que abandonar a causa. O não comparecimento eventual a uma dessas audiências virtuais pode ser visto pelo magistrado como um abandono de causa e sujeitar o advogado à aplicação, essa sanção da multa de 10 a 100 salários mínimos. Então, gostaria apenas de lembrar os advogados que podemos, sim, ser multados pelos magistrados. Muito obrigado. E eu gostaria de estar agradecendo, em nome da Comissão de Valorização da Advocacia da 11ª Subseção, que é a Cariacica Viana Domingos Martins, Marechal e Santa Leopoldina, agradecer a presença dos palestrantes, da doutora Dina Hoffmann, do doutor Yuri Iglesias, do doutor Bruno Guerra, agradecer especialmente também o auxílio técnico do doutor Elton, do doutor Igor, agradecer as participações do doutor Ricardo Pimentel, doutor Riane e todos os demais colegas. Estamos muito gratos por mais essa contribuição para a nossa advocacia nesse tempo de pandemia. E peço desculpas que o nosso presidente da comissão, William Paterlini, ele não pôde estar entrando para estar participando. Agora, eu gostaria de que todos abrissem os vídeos para tirar uma foto com todos. Doutor Igor, você pode tirar a foto de todo mundo? Doutor, quem quiser também tirar. Gostaria que todos abrissem os vídeos. Doutor Elton, você consegue abrir o vídeo da galera? Falta aparecer. Vamos, gente, vamos aparecendo. Todos bem-vindos para tirarmos a foto. Falta Geraldine, doutor Igor e o doutor Dair Antônio. Ótimo. Aí, vocês falando mal do advogado na rede, aí, ó, tá vendo, aparece na rede. Qual que é o problema, doutor, tá vendo, aparece na rede?
Mas está fora do horário de expediente, né, doutor Daí? E não é sala de sessão também. Pois é. Tem que aproveitar de Podem tirar uma foto nossa? Quem poderia? Eu dou o print. Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Pronto. Ok. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. E que Deus abençoe a todos. Amém. Parabéns boa noite. pela palestra, hein? Obrigada. Obrigado. Muito obrigada a todos.